Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre FGTS e multa do FGTS nos processos trabalhistas. Tem muita gente que está com muita dúvida com relação às mudanças do FGTS a partir de março do ano passado, de 2024, para o FGTS digital. E no que se refere ao processo trabalhista, como é que ficou, como é que ficaram os processos, os procedimentos com relação aos processos trabalhistas, quando tem FGTS a recolher. Então, eu vou explicar para vocês as regras que devem ser cumpridas e o que você deve se atentar, ok? Mas não se esqueça, clica aí, se inscreve no nosso canal, clica também no sininho para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Quer se consagrar no mercado? Vem para Staff Cursos, aqui é a teoria prática e sistemas informatizados exclusivos para você se consagrar no mercado, ok? Quer se tornar um especialista em rotina de escritório contábil? Aqui também tem formação completa. Você sai daqui para se tornar um contador de sucesso ou até mesmo abrir seu escritório. Vem com a gente que aqui o sucesso é garantido. Então vamos lá falar de FGTS nos processos trabalhistas. Vamos lá. Ainda estamos realizando os depósitos do FGTS e multa dos 40% nos sistemas da CEFIP, ok? Nos sistemas de transmissão de informações anteriores ao E-Social, ok? Tanto o FGTS digital quanto a multa dos 40%, nós usamos os sistemas anteriores. Eu tô apresentando para vocês, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo sobre essa nota orientativa, que é de junho de 2025. Ela fala, na realidade, de uma tese jurídica do TST que se refere à obrigatoriedade das empresas, ok, de pagarem o FGTS digital em conta do FGTS e não diretamente para o trabalhador no processo trabalhista, como a maioria dos juízes orientam e decidem na sentença. Esse é um problema entre os tribunais, os TRTs, com a fiscalização do trabalho, com a DRT, que as empresas acabam ficando no meio, né? Eles não se entendem. Agora saiu uma tese jurídica, que não é uma jurisprudência, né? É um entendimento do TST, que não tem nem... Eles publicam isso, mas não é uma jurisprudência, não é uma decisão, não é uma súmula, né? É uma tese, é um entendimento, tá? Mas que na realidade é o correto, porque a legislação do FGTS fala que todo FGTS tem que ser depositado em conta. E não existe nenhuma previsão, nenhuma situação possível do empregador pagar direto para o empregado, ok? E aqui ele traz essa informação dessa tese que foi firmada agora em 24 de fevereiro de 2025, ok? E aqui ele traz orientação com relação ao FGTS, ok? FGTS, recolhimento de valores mensais. Tá, vamos subir aqui. Regras de recolhimento de FGTS reconhecido em reclamatórios trabalhistas a partir da portaria 240 de 2024, com o implemento do FGTS digital. Com a entrada em produção do sistema FGTS digital em março de 2024, foi necessário disciplinar a forma de recolhimento do FGTS nos casos em que há verbas reconhecidas em reclamatórios trabalhistas. A portaria 240 de 2024, em seu artigo 5º, parágrafo 4º, inciso 1º, estabelece regra de transição para a realização de recolhimento via CEFIP, no ambiente da conectividade social, enquanto as funcionalidades específicas para esses casos não forem plenamente implementadas no FGTS digital. Dessa forma, os empregadores deverão seguir as orientações abaixo
para recolher o FGTS mensal relativo à competência de março de 2024 em diante, bem como recolhimento da multa do FGTS para rescisões com datas de desligamento a partir de março de 2023. Então, aqui traz o seguinte no próximo item: recolhimento de valores mensais reconhecidos judicialmente. Conforme já esclarecido no FAQ do Sistema FGTS Digital em perguntas frequentes número 03/2024, atualizado em 22/5. Os valores mensais de FGTS reconhecidos judicialmente e ainda não declarados no E-Social devem ser recolhidos via CEFIP. Esses aqui são os códigos, 650 e 660, a depender do tipo de reclamatório trabalhista, tá? Esse com indicação da competência a que se refere o débito. Esses valores devem ser declarados no campo valor de base do FGTS do evento 2500, processo trabalhista, apesar do FGTS digital ainda não internalizar as informações desse evento do E-Social. Isso aqui, lá dentro do processo do E-Social processo trabalhista, essa tabela 2500 ela é apenas uma tabela de declaração de informações. Você pode tanto declarar informações do INSS, quanto você pode declarar informações do FGTS do Imposto de Renda. O 2501 é onde você recolhe os valores da Previdência. Tá? Então, aqui ele está dizendo apenas que você tem que declarar a informação. Importante, os valores já declarados por meio de eventos regulares do E-Social, ou seja, se você já mandou as declarações mensalmente apenas não pagou, a partir da competência de março de 2024, devem ser recolhidos integralmente e exclusivamente pelo FGTS Digital. Ou seja, se você já gerou as guias do FGTS Digital, apenas não tinha pago, você tem que ir lá, emitir a guia lá pela emissão de guia parametrizada. Se quiser, você seleciona só o trabalhador e faz o pagamento dele, inclusive aqueles devidos em períodos alcançados por decisão judicial. Ok? Multa rescisória. Para trabalhadores com admissão previamente registrada no E-Social, S2190, que é preliminar, 2200, que é a admissão, 2300, que é o trabalhador sem vínculo, cujo desligamento ocorre a partir de março de 1º de março de 2024, deve observar. A data de término do vínculo deve constar no evento S2299 e S2399, para atualização na carteira digital. O evento S2500 deve ser enviado com verbas reconhecidas, observadas as orientações do item 5. A multa de 40% do FGTS, se devida, deve ser recolhida via FGTS digital, pois não há campo específico para a multa no evento S2500. Não é possível o recolhimento dessa verba via CEFIP. Então, a multa, de qualquer forma, você vai pagar lá no FGTS digital. Mas os recolhimentos mensais de FGTS são pela CEFIP, ok? O empregador conseguirá informar diretamente no FGTS digital o histórico de remunerações do valor ou valor da base para fins rescisórios para cálculo da multa rescisória. Multa rescisória, empregado com reconhecimento de vínculo em processo trabalhista sem registro no E-Social. Nos casos em que não há reconhecimento judicial de vínculo e o trabalhador não possui registro prévio no E-Social, a empresa deverá enviar o evento 2200 e 2299, desligamento 2399, com os dados do vínculo reconhecido para que o FGTS digital seja sensibilizado. Enviar o evento 2500 com indicação de que houve decisão judicial, ok? Incluindo as verbas reconhecidas, para fins de multa do FGTS. O recolhimento deve ser feito via FGTS digital. O empregador conseguirá informar diretamente no FGTS digital o histórico de remuneração ou o valor para a base de fins rescisórios para cálculo da multa. Para evitar apontamentos de ausência de remuneração, o empregador deve enviar
deve enviar evento S1200 com a remuneração zerada para uma das competências do vínculo reconhecido judicialmente. Deve enviar eventos S1200 com remuneração zerada para uma das competências do vínculo reconhecido judicialmente, ou seja, sem movimento. Regras de recolhimento de FGTS mensal e rescisório de competências anteriores à entrada do FGTS digital em produção, 1º de março de 2024. Reconhecimento e reclamatória trabalhista. Os valores de FGTS mensal, rescisório e multa de competências de apuração até fevereiro de 2024 continuam sendo realizados por meio do sistema da Caixa, Conectividade Social, CEFIP e GRRF, ainda que a data de sentença judicial, homologação de acordo tenha ocorrido depois dessa data. Dessa forma, os empregadores deverão seguir as orientações da Caixa Econômica e realizar os recolhimentos de FGTS mensal via guias CEFIP 650, 660 e a multa do FGTS deverá ser recolhido via GRRF, sempre passando pela conta vinculada do trabalhador. Obrigações acessórias. O empregador, além de proceder aos recolhimentos conforme a orientação anterior, deve cumprir as obrigações acessórias de escrituração digital, com a declaração fidedigna das informações ao E-Social, o FGTS digital. E aqui ele botou um resumo dos procedimentos a serem adotados, ok? Para ficar mais fácil de você entender. E aqui ele vai falar da vedação legal e falando do recolhimento integral, ok? Então, resumindo, no que se refere a processo trabalhista que tiver FGTS digital, você tem que se atentar, analisar a situação e verificar em qual caso você vai estar inserido. Se você estiver inserido numa situação competências após março de 2024, talvez você tenha que usar a CEFIP e o FGTS digital para pagar a multa. Se estiver antes de março de 2024, é CEFIP e GRRF. Então, para cada processo trabalhista, você tem que verificar a situação que você se enquadra e recolher corretamente para você não ter problemas, ok? Precisando de ajuda, chama a gente, nós fazemos consultoria online, eu mesmo atendo você, e se for o caso, eu realizo o serviço para você, ok? Não se esqueça, está precisando de ajuda, está precisando se consagrar no mercado, vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.